O Império Ayúbida é o nome que se dá ao Estado muçulmano governado pela linhagem dinástica dos Ayúbidas, durante os séculos XII e XIII, nas regiões centradas nos atuais Síria e Egito. Foram os responsáveis pela criação do exército mameluco com o objetivo de criar uma força de combate mortal. E atualmente bem treinado, os membros dessa elite chegavam a ser comprados muitos novos, com idades arredondadas os de 14 e os 18 anos, para serem disciplinados numa cultura militar. Os Ayyúbidas atingiram o auge do seu poder no tempo de Saladino, quando este se imortalizou na história como um herói para os muçulmanos, mas a partir da linguagem teve uma queda impressionante, sendo o autor do golpe final, o famoso general, o posteriormente também sultão Baibars, que o matar al-Muzaffar Shah e toda sua possível descendência impôs um novo rumo na história, levando os Mamelucos ao poder. A morte do último líder desta dinastia representa como na altura após a morte de Saladino, as várias tribos do Médio Oriente se começaram a dividir, criando assim um clima próprio para que os mongóis pudessem avançar em direção ao Egito, pois enquanto os aibudus discutiam entre si, a Síria foi se dividindo em outras pequenas dinastias, situadas na cidade de Alepo, Rama, Homs e Damasco. Só quando os mamelucos se decidiram impor para se defenderem da invasão mongol e para expulsarem os cristãos de Palestina, e que houve uma certa noção de unidade muçulmana, embora isso fosse na altura mais uma aparência imposto à força do que algo aceita de pura liberdade. A responsabilidade dessa decisão coube a Ikbak, comandante de Mameluco, que não apoiava as ideias dos líderes desta dinastia e por isso decidiu, em conjunto com os outros comandantes, ordenar um golpe de Estado, que pôs no poder o sultão Quatrus por achar que os mamelucos eram os verdadeiros lutadores do império, pois eram eles que davam a vida em combate. O Império Ayúbida, quando atingiu seu apogeu, destacou-se muito na área da cultura, transformando o Egito num centro erudito e de literatura árabe, que fascinaria a qualquer apreciador de cultura. Foram lá encontrados diversos manuscritos sobre filósofos e escritores famosos daquela cultura. A Síria, de certa forma, apreciou-se esta visão, tornando-se um centro cultural bastante procurado e servindo de completamente chave para a hegemonia aiúbida, conservando este tesouro até no período moderno da história. Infelizmente, as constantes guerras e as marcas do tempo têm apagado essas grandes visões, reduzindo a cinzas tudo o que foi símbolo de uma grande evolução intelectual. Para se ter noção do que os Ayúbidas representaram no mundo, estes eram muito mais evoluídos do que o mundo ocidental, principalmente nos ramos mais ligados às ciências, como por exemplo matemática, medicina, astrologia e física. Mas depois das invasões do Império Mongol, tudo se perdeu: o comércio e a economia. Em termos comerciais e econômicos, o Império Ayúbida beneficiou-se muito da divisão de Saladino, que cedo percebeu que poderia ganhar muito em relações comerciais com os cristãos, que incrementaram o comércio daquelas regiões. Por isso teve a necessidade de conquistar e manter o Iêmen sob o controle
pois esse representava um ponto estratégico para que estas trocas pudessem beneficiar o Império. Neste tempo, podemos dizer que o Egito e a Síria atingiram em conjunto um período de grande prosperidade e desenvolvimento, tendo como base as exportações que tinham como destino o continente europeu. A razão que esta balança comercial se tornasse tão favorável era o fato que os produtores orientais tinham uma grande procura precisamente por serem raros, exóticos e até mesmo uma novidade para muitos dos ocidentais.